Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Boa noite, Onara. Renato já está por aí. Quem conta um conto. Tony. Vanessa, Yara. Tony quase não gosta de Guimarães, né, Tony? Juliano. Bacana. Michele. Tudo bom, Michele? Vamos chegando, pessoal. Alba, legal, tem uma galera aí chegando. Antes da gente começar, quem puder, né, enfim, convidar aí pessoas para virem, participar aqui com a gente, partilhar aqui com a gente da leitura. Convide aí, deixa eu convidar aqui algumas pessoas aqui, que eu lembrar aqui. Simara tá aí, Eduardo Tefé, Susan, 7h32, é isso, gente? Esse meu computador aqui tá meio maluco. Então, hoje nós vamos ler o conto Desenredo, do Guimarães Rosa, né? Um conto super curtinho, mas conto difícil, né? Guimarães Rosa, né? Que abre muitas possibilidades de questões e discussões, e esse que é um maravilhoso da literatura. Semana passada nós lemos Ideias de Canário, do Machado, né? E essa semana vamos de Guimarães Rosa, Gisele, Ana, Denise, Regina, estou vendo algumas pessoas aqui, Camila, Breno, enfim, algumas pessoas eu estou vendo, às vezes não dá para ver todos que estão entrando, mandem um alô. Vocês sabem que ano que o Machado morreu? Quem sabe aí o ano em que o Machado de Assis morreu? A internet aqui de casa tá horrível. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Pra gente... Vocês estão me escutando bem? Maravilha. Alguém sabe o ano em que o Machado de Assis faleceu? Quem lembra aí? Exato, Tony. A gente lê e depois conversa sobre o conto. Aí eu chamo o Renato e a gente conversa.
Ninguém lembra aí o ano, gente, que o Machado faleceu? (1908). É exatamente isso, Gisele. E alguém sabe o ano em que o Guimarães Rosa nasceu? Machado faleceu em 1908, né? Nasceu em 39, 1839, faleceu em 1908. Alguém sabe o ano em que o Guimarães Rosa nasceu? Novela Apocalipse presente. Record. Se tudo der certo, voltaremos a gravar já já Gênesis. A internet aqui de casa hoje está horrível. Vamos de dados móveis, torcer para que tudo dê certo. Levi, é isso aí, Tony Simara, Guimarães Rosa e Onara, né? Olha que coincidência incrível, né? A gente leu numa semana Machado e a semana nós vamos ler Guimarães Rosa. Machado morre em 1908 e Guimarães Rosa nasce em 1908. Viviane, seja bem-vinda. Parece que foi uma passada de bastão, né? Um negócio interessante isso. Os nossos grandes, né? Essa dupla está entre os nossos maiores escritores, sem sombra de dúvida, né? Machado, Guimarães, né? Clarice, né? Aí a gente tem uma turma aí muito boa, né? E essa coincidência, né, do Guimarães nascer no mesmo ano em que o Machado falece. Então, gente, semana passada eu comecei esse projeto aqui de literatura, de ler contos. E a ideia é justamente essa, de ler contos e sempre convidar alguém para bater um papo, né? Eu disse que a ideia não é aqui ser uma aula de literatura, né? Mas o Renato já me desrespeitou, enfim, semana passada me desrespeitou totalmente e deu aquela puta aula, né? Eu digo desrespeitou com todo carinho. É lógico que quando eu convido o Renato, eu sei exatamente que o Renato não é um leitor comum, né? Justamente eu convidei um professor de literatura com uma experiência de muitos anos como professor de literatura, com mestrado em literatura brasileira, enfim, foi meu professor, né, lá na FEUC, e a gente acabou tendo uma conversa, foi tão bacana que a primeira live, quando a gente nem se deu conta quando a primeira live acabou, só quando ela caiu que a gente se deu conta, tivemos que chamar as pessoas de novo, e foi tão interessante que eu convoquei o Renato para dar essa continuidade hoje no Guimarães Rosa. A ideia é, a cada semana, tudo com o Renato vira uma aula, exatamente, Gisele. A ideia é, a cada semana, ler um conto de um autor brasileiro, a princípio, né, diferente, e sempre convidar alguém. Então, nem sempre todas as pessoas que estarão aqui terão a formação do Renato, né? Então, às vezes, serão apenas leitores. Por isso que eu não quis classificar isso como uma aula. Mas é lógico, quando você tem um professor de literatura para a gente trocar uma ideia, ele vai trazer aquilo que ele sabe fazer, aquilo que está acostumado a fazer, enfim. É o que eu digo, assim, né? É a mesma coisa quando uma pessoa de teatro, eu que trabalho muito com teatro, vou assistir uma peça de teatro, mas que eu tenho que ser um público comum, não serei um público comum, né? Enfim, vamos começar a nossa leitura do conto Desenredo, né? Quem tiver com ele aí à mão, ok? Quem não tiver, vamos
procurar prestar atenção, torcer para que eu consiga fazer uma boa leitura, porque, como eu digo, Guimarães Rosa é, para mim, um dos mais difíceis para se ler, não é fácil. Esse conto é muito curtinho, mas é preciso ler com muita atenção e, enfim, vamos lá. Tá ok, gente? Desenredo Guimarães Rosa. Do narrador a seus ouvintes. Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. Tinha-o para não ser célebre. Com elas, quem pode, porém? Foi Adão dormir e Eva nascer. Chamando-se Livíria, Rivília ou Irlívia, a que nesta observação a Jó Joaquim apareceu. Antes bonita, olhos de vira-mosca, morena mel e pão, aliás, casada. Sorriam-se, viram-se. Era infinitamente maio e Jó Joaquim pegou o amor. Espera aí que desligou aqui o... Ficou muito tempo parado? Vou voltar aqui, gente, que desligou aqui o Kindle. Vou voltar aqui, ó. Antes bonita, olhos de viva mosca, morena, mel e pão. Aliás, casada. Sorriram-se, viram-se. Era infinitamente maio e Jó Joaquim pegou o amor. Enfim, entenderam-se, voando o mais inípito de nau tangida a vela e vento, mas muito tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de 7 capas. Porque o marido se fazia notório na valentia com ciúme e as aldeias são alheia à vigilância. Então, ao rigor geral, os dois se sujeitaram conforme o clandestino amor em sua forma local, conforme o mundo é mundo. Todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Não se via quando e como se viam. Jó Joaquim, além disso, existindo só retraído minuciosamente. Esperar é reconhecer-se incompleto. Dependiam eles de enorme milagre. O inebriado, engano. Até que deu-se o desmatreio. O trágico não vem a conta-gotas. Apanhara o marido, a mulher, com outro, um terceiro, sem mais cá nem mais lá, mediante revólver, assustou-a e matou-o. Disse também que de leve a ferira leviano modo. Jó Joaquim, derrubadamente surpreso, no absurdo desistia de crer, e foi para o decúbito dorsal, por dores, frios, calores, quiçá lágrimas, devolvido ao barro, entre o inefável e o infando. Imaginara jamais a ter o pé em 3 estribos. Chegou a maldizer de seus próprios e gratos abusufrutos. Reteve-se de vê-la. Proibia-se de ser pseudo-personagem, em lance de tão vermelha e preta amplitude. Ela, longe, sempre ou ao máximo mais formosa, já sarada e sã, ele exercitava-se a aguentar-se nas defeituosas emoções. Enquanto ora as coisas amaduravam, todo fim é impossível. Azarado, fugitivo e como a providência apraz, o marido faleceu, afogado ou de tifo. O tempo é engenhoso. Soube-o logo Jó Joaquim em seu franciscanato, dolorido, mas já medicado. Vá, pois, com a amada se encontrou.
Ela sutil como uma colher de chá, grude de engodos, o firme fascínio. Nela, acreditou num abrir e não fechar de ouvidos. Daí, de repente, casaram-se, alegres, sim, para feliz escândalo popular, porque forma fosse. Mas sempre vem imprevisível o abominoso? Ou os tempos se seguem e parafraseiam-se. Deu-se a entrada dos demônios. Da vez, Jó Joaquim foi quem a deparou em péssima hora, traído e traidora. De amor, não a matou, que não era para truz de tigre ou leão. Expulsou-a apenas, apostrofando-se como inédito poeta e homem, e viajou fugida a mulher, a desconhecido destino. Tudo aplaudiu e reprovou o povo repartido. Pelo fato, Jó Joaquim sentiu-se histórico, quase criminoso, reincidente. Triste, pois que tão calado. Suas lágrimas corriam atrás dela como formiguinhas brancas. Mas no frágil da barca, de novo respeitado, quieto. Vá-se a camisa, que não o dela dentro. Era o seu um amor mediato, à prova de remorsos. Dedicou-se a endireitar-se. Mas, no decorrer, e com menos, Jó Joaquim entrou sensível a aplicar-se o progressivo jeitoso afã. A bonança nada tem a ver com a tempestade. Crível? Sábio sempre foi Ulisses, que começou por se fazer de louco. Desejava ele, Jó Joaquim, a felicidade, ideia inata. Entregou-se a redimir a mulher, a conta inteira. Incrível. É de notar que o ar vem do ar, de sofrer e amar. A gente não se desfaz. Ele queria apenas os arquétipos, platonizava. Ela era um aroma. Nunca tivera ela amantes, não um, não dois. Disse-se e dizia isso Jó Joaquim. Reportava a lenda a embustes, falsas lérias escabrosas. Cumpria-lhe descaluniá-la. Obrigava-se por tudo. Trouxe à boca de cena do mundo de caso raso o que fora tão claro como água suja, demonstrando-o a matemático contrário ao público pensamento e à lógica, desde que Aristóteles afundou. O que não era tão fácil como refritar almôndegas, sem malícia, com paciência, sem insistência principalmente. O ponto está em que o soube de tal arte, por antepesquisas, a cronologia miúda, conversinhas escudadas, remendados testemunhos. Jó Joaquim, genial, operava o passado, plástico e contraditório rascunho. Criava nova, transformada realidade, mais alta, mais certa. Celebrava o fanático, tendo-a por justa e averiguada, com convicção manifesta. Haja o absoluto amar, e qualquer causa se refuta, pois produziu efeito, surtiu bem. Sumiram-se os pontos das reticências. O tempo secou o assunto. Total o transato desmanchava-se, a anterior evidência e seu nevoeiro. O real e válido na árvore é a reta que vai para cima. Todos já acreditavam. Jó Joaquim, primeiro que todos. Mesmo a mulher, até por fim, chegou-lhe lá a notícia onde se achava em ignota, defendida a perfeita distância. Soube-se nua e pura, veio sem culpa. Voltou com dengos e fofos de bandeira ao vento. 3 vezes passa perto da gente a felicidade. Jó Joaquim e Vilíria retomaram-se e conviveram, convolados, o verdadeiro e melhor de sua útil vida. E pôs a fábula em ata. Uou! Isso é Guimarães Rosa. Quanto curtinho,
Mas tá aí, vi que algumas pessoas foram chegando no meio da leitura, Benítez chegou ao fim da leitura, bom, enfim, mas eu imagino que muitas pessoas aí já conheçam o conto, outros não, escutaram hoje. Vou chamar aqui o Renato, para a gente começar o nosso bate-papo. Lindo, né? Guimarães Rosa é lindo demais. Opa, vamos aí. Boa noite. Boa noite, irmão, beleza? E aí, Renato, tudo bom? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem, Oh, vendo bem também. Tá me ouvindo bem? tô. Tava bem o tempo todo. A tua internet, para nós aqui, não tem nenhum problema, não. É que eu tô usando a internet do celular. A internet aqui de casa, agora que voltou. Parece É. agora que. Aí enfim, não sei o que acontece. Às vezes ela fica num vai e vem, né? Aí eu tô usando a internet do celular. Mas Tá- daqui de casa eu tô olhando, porque eu tô olhando aqui o que eu tô olhando aqui pro lado é o meu computador. Então por ele ali eu fico vendo se a internet tá Ah, entendi. funcionando ou não, né? Rapaz, olha que conto, né? Caramba, tinha muito tempo que eu li esse conto, né? E eu lembrava que ele era curto, mas não tão curto, e ao mesmo tempo ele parece muito longo, né? Pô, vai dar trabalho, tem muita coisa aí pra gente falar. É legal. Não, o Carlos Benito falou assim, não aparece seu nome online, no online estranho. Bom, eu não sei. Para mim Ele parece, tá aqui, ó, fixado, Damascena, literatura em casa. é, Renato, antes de Diga. você começar a falar do conto, eu queria te provocar com uma frase do Grande Sertão Veredas, porque que ele diz que, como é que é? O sertão é do tamanho do mundo. E o Manuel de Barros, grande poeta, Manuel de Barros, tem muita gente que acha que diz que o Manuel meio que dialoga muito com Guimarães, que seria um Guimarães da poesia. O Manuel de Barros, eu vi uma entrevista dele uma vez, ele disse assim, mentira, eu não chego ao nível do Guimarães, né, cara? O que o Manuel de Barros tinha de genial e tinha de humilde também, né? E aí eu estava, por acaso, lembrando dessa frase. O sertão é do tamanho do mundo. E o Manuel de Barros tem uma frase que é muito interessante, que ele diz, o meu quintal é maior que o mundo. É isso. Que bonito. E aí eu queria te provocar com essas frases. O que você pensa sobre isso? Assim? É. Então, eu para desenredo, há muito tempo que a gente já trabalhava ele, né, que eu estudava, fui conhecendo aos poucos o mundo de Guimarães Rosa, conheci no mestrado e me apaixonei de cara por Guimarães Rosa, de cara. Eu gosto das coisas que me levam longe. Eu nunca gostei da água rasa, entendeu? Eu gosto do risco da morte, entende? Então só os mares profundos é que me atraem. Eu não gosto de nada raso. Eu não gosto de café fraco. Tá entendendo a metaforicamente que eu estou falando? Então, quando eu me deparei com Guimarães Rosa, eu já achei, uau, né? Porque é o cara. Mas uma coisa que a gente observa, inclusive eu acho que você foi nesse espetáculo, eu não consegui ingresso no Centro Cultural Banco do Brasil, feita pela Bia Lessa, se não me falha a memória. Ela que fez a Isso, direção de Grande Sertão Veredas. exatamente. Lembra? Então, sem cenário e as personagens eram personagens e animais. Lembra disso? Você Sim, assistiu esse espetáculo, não assistiu? Eu não assisti. consegui ingresso. Então, repare, quando a Bia faz essa leitura, cara, ela faz de um conhecimento profundo de Guimarães Rosa. Aquilo que o Ronald vai colocar, ele chama de mitopoético. Uhum, Entende? Guimarães é um homem telúrico, né? É assim, integrado profundamente à Terra, e ele só enxerga o ser humano, eu digo, e o existir a partir dessa relação profunda com a natureza. Profunda. uhum, Então, não tem como desassociar nenhum personagem rosiano, mesmo os maus, né? Os vilões, desse ser terreno, desse ser lúdico, né, telúrico, o homem associado à terra. uhum. Inclusive a expressão
do mundo, do sertão. Eu tive uma amiga lá no mestrado que ela coletou as frases toda vez que ele define o sertão, né? Mas eu acho que é isso. Mas entenda uma coisa assim, que a gente às vezes faz confusão. Eu já vi isso em alguns debates. Porque a gente fala sertão e a gente também fala o sertão do Nordeste, né? A gente fala do Sim. sertão. Esse sertão é o sertão do Cerrado. Então, são dois biomas diferentes, né? Eu tô É um numa sertão caixinha. mineiro, né? Hã? É um sertão mineiro, né? Então, pois é. Aí eu tenho um sertão no nordestino, ele é sinônimo e símbolo de morte, seca, não vida, né? Tudo Uhum. está no fim. Esse é o sertão lá. Mas quando Guimarães diz sertão, é o inverso, cara. É vida, é fartura, mas seja do que for, né? Do mal e do bem. Então, eu acho que os dois, né? O Antônio Manuel de Barros, eu não li tanto assim, né? Nem estudei tanto assim. Aliás, ele não é tão estudado ainda. Ele vai É, ser muito pois é. estudado ainda. Mas são dois telúricos, né? No sentido de estar o tempo todo ligado à Terra e ligado ao que a Terra emana, cara. Né? Eu não acho, por exemplo, a leitura do Ronald não é transcendente. Ela não é misteriosa, ela é mítica, está associada nos mitos, por isso que é grego. Ele vai lá na Grécia. Mas eu tive aula com um Uhum. francês, o Tezat, que ele via isso com um aspecto já religioso, no sentido do mistério, do transcendente. Pô, é do caramba, é do É, caramba. Mas é isso, é. para mim, eu acho. Eu gosto dos dois, né? Eu digo do Tezat, que era esse cara, Francis Tezat, e do Ronald. Eu acho que o Ronald, para nossa leitura aqui, eu vou pelo Ronald. Eu ainda não Uhum. sou, embora seja um leitor de religião no sentido do kardecismo, mas eu ainda não sou muito versado nessa filosofia transcendente, não, entendeu? Eu gosto de Aham. Heidegger, eu leio, eu quero até montar uma tese pensando em Heidegger, mas eu não sou muito versado ainda, não. Eu preciso aprender muito, Uhum. há muita leitura. Então, eu acho melhor caminhar pelo Ronald, eu acho que a gente vai mais longe. Eu queria até. Sim. Podemos começar? Vamos, Ok. já começamos. Já começamos, ok. Eu queria te propor o seguinte: na verdade, como é um texto muito difícil e com muitas curvas, tem várias maneiras de começar por ele. A gente pode começar pelo título, por exemplo, são só sugestões. Que de cara o título já é estranho, né? Desenredo, pô, a gente sabe o que é Hum? enredo, mas eu não sei o que é desenredo. Então, de cara, eu não sei se eu posso afirmar se é um neologismo, mas ele me remete a esse tipo de uma palavra, né, inventada lá por Hum. Guimarães, ou pelo menos carregada por ele. A gente poderia começar também pelo narrador, porque esse narrador é legal, né? Porque ele vai pela Sim. tradição mítico-poética que o Ronald coloca. Porque olha que brincadeira legal. Do narrador a seus ouvintes. A Renata está falando, achei que já tinha começado, a Gisele. Eu É, achei que já tinha começado. Já começou, Gisele. Aqui é. só tem Então, mim. aí olha que começo legal da narrativa. Do narrador a seus ouvintes. Pois Ah, é, com essa certeza. frase já é maravilhosa. Então tem alguém que vai contar essa história que você acabou de ler para ouvinte. Então tem um contador dessa história, que é o narrador. Sim, Ok? Ok. Mas sim. entenda, essa história chegou a ele por outros. Ele não inventou essa história. Então, Aham. percebe a tradição da Aham. oralidade? Aquela Sim, escrita exatamente. tua que um conta para o outro, conta para o outro, conta para o outro, conta para o outro. É legal na morte do marido, né? Afogado ou de ti, pô, cara. Como é que esse cara morreu, porra? Pois é, então, aí é que vem essa coisa, porque se vem na oralidade, você não consegue ter uma certeza disso, né? É, Isso não está escrito, não, né? não Que tá. diz, que afirma isso, né? Ele pode ter morrido afogado ou de tifo, assim. É muito irônico. A providência que traz, né? Foi o prazer da providência, né? O P É. maiúsculo é Deus, né? Deus é que vê lá, eu não tenho nada a ver com isso. Ele que levou o cara, né? Abriu os caminhos, né? Bom, mas aí, como o texto tem essas. Então, podemos começar pelo narrador, podemos começar com a história, que é uma história difícil, né? A Uhum. história que seria o terceiro ponto. Podemos começar pelo título, pô, é uma confusão tão grande.
Vamos começar começando, então. Vamos, Né? vamos Vamos lá. começar começando. Vou começar pelo título. Né? Vou começar pelo título e a gente vai Isso. costurando. Combinado? Be- Combinado? beleza. Vamos lá. Porra, enredo, quando você pesquisa no dicionário, né, a sequência dos fatos de uma Isso. narrativa. Ok, o que vem primeiro, desencadeia o segundo, o terceiro, etc. Vai justificar as coisas. Porra, desenredo, eu já fico assim meio sem arma, né, cara? O que é um desenredo? Né? Porra. Seria não a organização das coisas, é isso? Então, repare que esse termo, esse único termo, ele já vai provocar na nossa cabeça um sema vazio, né? Um significado vazio. Pô, eu não sei o que é desenredo. A história vai me dizer, ela é conotativa, mas eu não sei o que é desenredo. Eu fico sem... Repare como Guimarães Rosa nos desarma. Você fala, enredo. Porra, já sei o que é enredo. Fala aí, eu sei o que é enredo. Porra. Não é? Agora ele diz desenredo. Fudeu. Não, e aí tem uma coisa. Você assistiu, você deve ter assistido o filme do Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Eu vi uns pedaços, não vi tudo não, é louco. Pois é, exatamente. Então, o filme, o caso do Guimarães Rosa é diferente de lá, e eu vou dar esse exemplo para a gente pensar um pouco mais sobre a questão do desenredo. O filme do Pulp Fiction ele não começa pelo começo. Né? A impressão que se tem é que o Quentin Tarantino escreveu o roteiro inteiro, só que ele esqueceu de numerar as páginas, e quando ele estava indo entregar para a filmagem, tropeçou e caiu. E falou, e agora? Fudeu. Faz o seguinte, junta tudo que está aí do jeito que parar e vamos filmar que já está em cima. Então o filme não tem uma ordem, ou seja, ele não tem um enredo. Mas é diferente, no caso do Guimarães, o interessante do título, do desenredo, é porque tem um enredo. Tem. Entendeu? Aí é que o título dele, né, o Carlos está falando, Pulp Fiction é genial, justamente por ele não trabalhar com uma ordem cronológica da história, né? Mas no caso aqui do Guimarães, e o título é fabuloso, porque ele já desarma a gente, e a gente fica querendo entender que é isso, ele já tira o nosso chão, porque enredo a gente sabe o que é, mas desenredo eu não sei. Né? Desarmou. Eu fico desarmado. Se ele fala enredo, eu sei. Desenredo. Tá, ok. Então vamos lá. Então eu não sei, ele desarma a gente. Então vamos estar preparados para a história que vem. Okay? Isso. E aí começa, vamos pegar esse primeiro parágrafo, porque é a partir dele que nós vamos começar a caminhar, com tudo junto, entendeu? Bom, mas eu já falei para você que o Guimarães Rosa é um homem absolutamente telúrico, né? A natureza para ele é a sua própria mitologia, né? É o seu próprio pensamento. O Guimarães Rosa ele tem um profundo respeito pelos entes, né? Pelo ser humano, né? Por essa entidade humana. Ele indistingue homem e mulher. Eu vou dizer até mais, ele até indistingue o vilão do herói nesse aspecto do respeito. Do respeito. O narrador, o Riobaldo, é que vai dizer que o Hermógenes era um homem sem anjo da guarda. Esse seria a maior ofensa que ele fala lá no Grande Sertão. Mas, por exemplo, as prostitutas em Guimarães Rosa são santas para ele, né? Todos os homens amam e respeitam na peça de Guimarães Rosa, ou seja, nos seus contos, né, nas suas sagas, etc., respeitam as prostitutas. Não há distinção em relação ao ser humano. Embora ele vá contar casos, no começozinho de Grande Sertão, horrorosos, né? Mas, de qualquer jeito, do ponto de vista telúrico dele, ele respeita absoluto. Ora, então aqui vai começar uma narrativa, e eu vou ler só pegar esse comecinho e vou te apontar de cara o comecinho do sentido de desenredo para a gente entender. Então, começa por esse nome dele, Jó Joaquim, né? A repetição lá da primeira sílaba, Jó Joaquim, né? Isso já nos remete a alguma coisa. E aí, essa primeira referência que ele nos leva é aquilo que o Ronald vai antecipar para a gente. Ele diz assim, ó, Ronald, mais do que intertextual, a literatura rosiana é interdiscursiva, pois se apropria dos discursos da religião, da mitologia, da poesia, da filosofia. Cara, você vai ver uma série de frases ou de máximas filosóficas que eu vou cortar aqui e apontar para você que elas podem ser lidas fora de qualquer contexto.
e no contexto ganha um profundo sentido. Ora, então esse Jó, Joaquim, já é o bíblico lá, né? O Jó lá da Bíblia. Sim, E da aí você Bíblia. pode, a partir dele, pensar nesse perfil, já para você antecipar aqui o nosso andamento. Mas vamos lá. Ele diz, Jó Joaquim, vírgula, cliente. Lembra do que a gente falava de cliente, né? Lembra disso? Vai lembrar disso? Quer dizer, o cliente, eu só me torno cliente se eu voltar mais de uma vez à loja, e sou reconhecido. Então, Sim, na verdade, ele exatamente. era regular, né? Aham. Calmo, pacato, regular, tá lá, ó. Quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. E tinha para não ser inteligente, né? Não era célebre, nunca seria famoso. Ele Uhum. nunca operaria o passado, né? Que ele operou o passado de forma plástica. Aí, a primeira sema Aham. do desenredo. Então, o que é Sim. desenredo? Primeira sema é operar o passado. Porra, isso é impossível. Isso é contra a lógica matemática desde que Aristóteles afundou. Não a matemática, mas a lógica. Percebe? Exatamente. Beleza? Tá, ok, mas vamos lá. Tinha para não ser célebre, mas ele pergunta: com elas, quem pode, porém? Porra, com elas, quem? Isso é uma catáfora, porque ele ainda vai definir quem é lá na frente. Ela, Uhum. elas, três, as mulheres, né? Três. Ou a mulher, é. Porra, aí começa essa brincadeira bíblica. Essa é a primeira frase que eu separo, que é foda, né? Desculpa o palavrão, mas Uhum. é. Foi Adão dormir, Eva nascer. Isso é maravilhoso, né? Porra, é a primeira, não é? Quer dizer, Porra, cara, se você perder a racionalidade, o alerta, entram. O Adão foi, entra. dormiu, da costela dele, pum. Pum. Não é? Então foi o Maravilhoso, Jó cara. Joaquim piscar o olho, pum. Ele vai pegar o amor. Mas vamos lá. Ele diz, Uhum. chamando-se, porra, aí que é sensacional, Livíria, Rivília ou Irlívia. Porra, só nome horrível. Mas ok. Só nome horroroso. Mas, de cara, a gente percebe nesses três nomes que eles têm as mesmas letras. Um Aham. L, três Is, um V, um R e um A. Logo, Uhum. a matemática nos auxilia, isso é um anagrama. Sim. Ok? Eu só desarrumei as palavras, criei uma. Desarrumei de novo, criei outra. Então, eu já sei de antemão, embora fosse um leitor assim mais pensativo nesse aspecto, eu já sei de antemão que eu tenho três possibilidades aí de uma só, pô. E como é que esse cara não sabe o nome dela? Pô, que foi oralidade, né, cara? Foi transmitido. Oralidade. Ok? Tá, pô, sei lá, eu sei que o nome dela era mais ou menos isso. Mas repare, que no final ele acerta o nome. Sim. No final é Vilíria. Porra, e Vilíria é mesmo anagrama, então são quatro. Mas aqui, nesse começo da história, eu tenho três só. Ok. Aham. Ele diz, a Jó Joaquim apareceu. O verbo não é de graça, né? Ela chegou, apareceu. Ou seja, ela mostrou a aparência dela. Pô, e você já disse, morena, olhos de Porra, viva mosca. Lembra? Mel e pão. mel e Pô, pão. mulher linda, mulher linda. Agora, olha que interessante. Quando ele diz, o Guimarães, na mitologia dele, né, na mitologia poética dele, quando ele diz jovem, ele diz jovem, é, o jovem não está associado à idade. Não é uma mulher nova, não tem nada a ver com isso. Jovem é aquela que tem vivacidade. Vivacidade. E quando ele diz que ela é apetitável, né? Ou seja, assim, desejável, ela também não está só associado à beleza física, está associado a estar disponível, estar em núpcias. Olha que Uhum. interessante. Então, para ele, independe, isso é um outro tipo de respeito, independe de idade, independe de condição, classe. Isso não entra na discussão de Guimarães Rosa. Só vai entrar em Uhum. parte, mas diretamente não entra. Bom, mas vamos nós. Então, repare, apareceu uma mulher para ele e o narrador vai ser enfático, vai dizer assim, cara, casada. Porra, ele fudeu. Se ela é casada, mas eu peguei amor. Olha a outra frase linda. Era infinitamente maio. Porra, isso é lindo demais. Tu já reparou que aparecem vários contos de Guimarães Rosa, maio? Os relacionamentos Uhum. se começam em maio, que é o mês das noivas, né? E isso é uma Sim. simbologia. E ele pega o que. Agora, infinitamente maio é legal, né? Lindo demais, cara. O que é infinitamente maio? E Jó pega o amor. Mas repare, ele pegou o amor e ele vai dizer:
haja o absoluto amar, eu já estou antecipando, que qualquer Uhum. causa se refuta. Qualquer. Porra, até operar o passado, até operar o passado. Tudo. Porra, olha que Tudo. mágico. Isso é Heidegger, né? Ou seja, eu posso voltar ao passado, transcendendo, voltar ao passado, a transcendência para ele é movimento, né? Eu posso voltar ao passado, claro que ela vai ser em memória, né? E posso lá recolher coisas, reviver aquilo, ressignificar aquilo. Construir, voltar fisicamente a ele é impossível. Mas vamos para outra história. Vamos lá. Tá tudo bem até aí? Estamos seguindo? Tá tudo bem, tá Ok. maravilhoso. Então vamos seguindo. Beleza. Bom, se ela é casada, o que a gente faz? Tira o amor. Pô, não dá. Não dá por Né? dois motivos. Primeiro que ele pegou o amor, e segundo que era maio, pô. Percebeu Pô, agora? Como que o aham, homem está o tempo todo, ele é não prisioneiro como na Grécia, eu digo nem nos contos de fada, mas eu digo que ele tá inserido num universo que também age, interage com ele. Esse universo é a natureza, esse universo é o sim. mundo, ok? Cara, não dá para fazer isso. Então a gente vai ter que se sujeitar. É o que eles fazem. Vamos nos sujeitar. Lembra quando Uhum. você leu? é, não se viam quando e como se viam. Quando dava, se via demais. Né? Pegação geral. Quando não dá, sossega. Não é? Estou me sujeitando a Exatamente. isso. E com 7 capas, porque a aldeia é alheia à vigilância. Os fofoqueiros, né? De plantão, né? Sim. Pô, beleza. Então, mas olha o que ele diz. Eu acho, essa Lugar parte é assim. pequeno, né? Hã? Aldeia, cidade pequena, né? Onde as coisas correm fácil, né? E É tem o a personalidade do microcosmo. marido. É o microcosmo, né? Exatamente. Que ele está Exatamente. representando todo, é uma metonímia. Mas olha o que ele diz. Então, ao rigor geral, os dois se sujeitaram. Aqui eu paro para te chamar a atenção de uma coisa. Os dois se sujeitaram. Ok? Então Uhum. agora eu que vou te provocar. Então vamos lá. Você, hipoteticamente, que eu sei que você está no relacionamento, então é tudo hipotético para que as pessoas digam, "Aê, o cara falou lá. É hipotético. Porra. Hipotético. Vamos imaginar que você, E ela tá no, aqui, ouvindo tudo. vamos imaginar então que você se encanta. Vou botar até outra pessoa para evitar confusão. O Tony, vamos imaginar que o Tony se apaixona por uma mulher casada. Casada. Essa mulher casada se apaixona pelo Tony. Ou Aham. você evita, quando não dá para evitar, não tem jeito. Ok? Até aí? Isso. Quando o Ok. narrador diz os dois se sujeitaram, pergunta a você: só é casada a mulher? O Tony é solteiro. Pergunta a você: Uhum. só quem trai é a mulher? Só ela que é traíra? Ih, peraí. Deu uma travada aqui no Renato. Peraí. Oi, Renato. Oi, não, Voltou? para mim não travou, não. Não, volta aí a pergunta que na hora que você foi fazer, travou. Fechou, vamos lá. Então o Tony se apaixona por uma mulher casada, o Tony solteiro. Isso. Ela se encanta, eles se encantam, se encontram. Pergunta a você: só quem é vilã, só quem trai é a mulher? Não, claro que não. Por que não? Porque o outro também está Então, traindo. ninguém trai sozinho. Exatamente. Então, é exatamente quando o narrador diz: os dois se sujeitaram. Exatamente. Então, eu já estou nos preparando, nós, os nossos ouvintes A aí, Cíntia está falando aqui, poliamor. não é? Aqui, eu já estou preparando a todos nós, e os nossos ouvintes, para o seguinte: se ele vai operar o passado, se desenreda é operar o passado, esse Uhum. passado tem que endireitar a mulher, ela está toda perdida, concorda? Ele chama Sim. de remir e redimir a mulher. Mas a ele também. Também, porque ele também está nessa. Então, cara, repare agora, eu já tinha dito para você lá na outra live que Rapidinho, Renato. Só uma. Viu, meninas? Quando os namorados de vocês traem vocês só querem brigar com a mulher. Elas só querem. Já reparou que muitas vezes assim, elas brigam só com a menina, como se o cara fosse o santo e a menina que desvirtuou ele. Já viu isso? Homem também às vezes faz isso. A mulher trai ele fica puto só com o cara. Porra, ele que desvirtuou a minha mulher. Como assim, né, cara? Não existe isso, né? os dois, os dois. Mas vamos lá, foi só uma Vamos piada. lá. Voltando. Então, essa operação do passado vai ter que redimir e remir os dois.
Endireitar os Isso. dois. A ele mesmo e a ela. E é isso que eu chamo a atenção para o discurso religioso. Só há salvação no perdão. Quando Exatamente. ele vai passar, daqui a pouco vai entrar os demônios, né? Eu vou falar dele lá. Ele vai dar um Aham. desmastreio, né? Porque o mastro vai cair, né? Pô, fudeu tudo. Mas daqui a pouco vamos chegar lá. Então, quando essa tempestade acontece, ele não é homem, ele não tem truz para matar, né? Nem leão de tigre. Ó, Ele é um a Ana homem. Vitória tá dizendo aqui, ó, um usou o outro, ninguém faz nada sozinho. Isso, exato. Então, Exatamente. Sozinho a então gente não é nada, nem corno, tá dizendo a Gisele. e essa frase é do Juca Chaves, né? É do Juca Chaves. Bom, então, quando ele percebe isso, na verdade, ele não quer só endireitar a mulher e reconquistá-la, ele quer, porque ele a ama. Ele Sim. platonizava. Olha que coisa linda. Eu também Pô, platonizo. pô. Platonizar é o amor platônico, né, cara? Porra, Lógico. não é? É lindo isso. Ele platonizava e eu também. Mas vamos lá. Ele não quer só resgatar a mulher, ele quer resgatar a mulher, mas ele quer resgatar a si mesmo. Porque ele era respeitado, ele era cliente regular, era quieto, era um homem de bem. E ele não foi um homem de bem ao se relacionar com uma mulher casada. Foi até aí? Uhum. Beleza. Foi. Bom, mas aí o narrador nos prepara. Ele vai dizer assim: peraí, o marido, se pegar, mata. Aí olha que coisa linda que ele diz: todo abismo é navegável a barquinho de papel. Porra. Pô. Isso é lindo demais, né, cara? Pô, como assim navegava barquinho de papel? Pô, se eu botar um barco de madeira, quando ele descer o abismo, quebra tudo. Se eu Sim. botar com qualquer outra, quebra tudo. Mas papel? Papel não Então, quebra. então o que ele está dizendo? É com leveza e sutileza que a gente passa as grandes, né? As grandes, as Uhum. grandes, as grandes tempestades da nossa vida, né? As grandes procelas. Bom, mas vamos lá. Até que deu-se o desmastreio. Entra outra filosofia aí, ó. O trágico não vem a conta-gotas. Puta merda. Apanharam Porra. o marido com outro. E o narrador diz, um terceiro. Um terceiro. Puta. Quer dizer, o amante era corno. Porra. Como é que o amante é corno? Porra, é foda. Eu vou te dizer mais, que isso também é um desenredo, porque ele quebra a lógica, cara. Se eu sou Aham. amante, né? A lógica é que o outro seja corno. Como é que eu sou corno sendo amante, cara? Tem um outro terceiro. Daí já Pois é, então. justifico. Hã? Exatamente. Aí a gente volta lá no início do conto, nos três nomes, né? Exatamente, exatamente. É. Que ele diz que ele vai se surpreender, e aí eu vou dizer que essa surpresa é falta de observação, falta de malícia, falta de inteligência, porque se ele traiu. Aí vem um segundo significado desse enredo, vou chegar lá, mas vamos lá. Então, Aham. primeiro, ele jamais pensou a mulher no pé em três estribos. Né? Ela é a mulher do marido, mulher dele e de um outro amante. Mas o marido matou o amante, saiu um de cena e feriu a mulher. E ela foi embora, vergonhada e tal. E ele Uhum. surpreso. Que é um canalha, né, cara? Surpresa. Porra, se tu traiu, agora olha a lógica, que também vai ser quebrada. Eu já vou te dar o segundo significado de desenredo. A lógica é: mulher que trai, vai trair sempre. Vai trair você também, seu idiota. Tu quer namorar aquela mulher que traiu o marido, o namorado para ficar contigo? Vai te trair também, seu merda. Não é essa a lógica? Porra. É ou não Sim. é? Repare que isso não é verdade, vai ser quebrado agora. Ele vai quebrar essa lógica. Isso é desenredo. Então, o que é exatamente o desenredo? É contrariar o enredo. É negar o enredo. Negar a sequência lógica do senso comum. E mais do que isso, o desenredo é reinventar a nossa própria história. O desenredo é nos salvar. Olha quanta coisa. Olha como é Uhum. bonito isso. Né? Exatamente. Mas vamos lá. Deu o desmastreiro, ele ficou triste, chorando, né? Olha que passagem bonita quando ele vai dizer assim, no sétimo parágrafo ele diz assim, ó, por dores, frios, calores, que lágrimas, devolvido ao barro, entre o inefável, que é aquilo que é indescritível, eu não consigo narrar, e o infando. O infando é delicioso, é encantador. Porra, tô Uhum. dividido entre essas duas porra, não é? Pô, mas era gostosa, né, cara? Tudo bem, eu tô puto, mas esse gosto ficou, que é o pegar o amor, né? Beleza. Aí nós viramos. Bom, e ele vai então.
tentar controlar a imperfeiçoalidade das emoções dele. Emoção é imperfeita, não é mesmo, né? É assim, Sim. quando o amor chega e pega, o amor é representado por uma criança, só faz merda. É foda, cara. A Clarice, se você propor a alguém, ela tem um conto chamado a Menor Mulher do Mundo. Propõe alguém essa Maravilhoso. leitura, porque esse conto, cara, ela vai dizer o quanto que o amor pode também matar. É lindo, 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 lindo. Ou uma outra dica para você que é lindo demais, chama-se O Crime do Professor de Matemática. Nossa, nossa, isso é a coisa mais linda. Vamos lá, voltando. Bom, as coisas sossegam, mas ele de novo encontra com a mulher, né? Porque o que a Providência fez? Matou o marido. O marido morreu, ela tá solteira. Porra, agora não tem traição. Porra, show. E ela voltou e ele acreditou nela de novo, né? Fascínio do engodo, né? No não fechar de ouvidos. Porra, pode falar o que quiser que eu acredito, não é isso? E eles Exatamente. se casam. Mas repare que agora ele mudou o papel, né? Foi para outra posição, agora a posição oficial do marido. Então, Agora ele não é mais o amante. Não é mais amante. Ele chama aqui de apostrofar, né? Então, Isso. na verdade, ele vai perguntar assim: os tempos se parafraseiam? Pô, não era lógico? Se ela casada traiu, ela casada vai trair. Por enquanto eu estou na lógica. Tudo bem até aí? Beleza. Ele casa até. E aí ele pega a mulher. Aí o parágrafo todo, o 11º parágrafo todo, é uma palavra só: mas. É uma adversativa, né? Vai inverter agora a ordem. Sempre vem imprevisível o abominoso? Não, a gente já pode responder, porra, tu já fez merda? Vai vir merda também. Peraí, agora, ó, repare como é que eu tenho dificuldade para responder. Eu digo não. Não, não é imprevisível, porque era previsível. Essa mulher vai trair. Ela está perdida. Enquanto ela estiver perdida, ela pode ser recuperada. Enquanto ela estiver perdida, ela vai errar. Daí o nome, né? O errante, né? Enquanto ela não tiver, quando ela se acertar, não tem mais erro. Então, ele não é imprevisível, ele não é previsível nem imprevisível, cara. Ele é uma construção. Você pode construir o seu destino. Cara, esse texto é lindo nesse aspecto. Mas vamos nós. Ele pega a mulher com outro. Porra, aí é outra queda, né? Ele não mata ninguém, porque ele é poeta, não é para isso, né? E sofre. Olha que bonito quando ele diz lá, ó, 14º, suas lágrimas corriam atrás dela como formiguinhas brancas. Mas no frágil da barca, de novo respeitado, outra máxima, que é da filosofia, né? Vá-se a camisa que não dela dentro. Não é isso? Perca o anel, mas não perca os dedos, pô. Sim. É o mesmo, são máximas, são tirinhas filosóficas, que é passada de geração em geração. O texto é recheado delas, mesmo as formiguinhas brancas. E aí ele está mal, muito mal. Mas aí, repare o 15º parágrafo, também feito por uma palavra. Mas. Putz, agora é uma intensidade, agora ele precisa fazer alguma coisa. É aí que vem. Vá-se a camisa, era um amor meditado. Ó, então ele meditava sobre isso, ele se apaixonou de fato por ela. E olha o que ele diz mais, a prova de remorso, não tem remorso. Ou seja, eu sou capaz de perdoar. Dedicou-se a endireitar-se. Aqui eu chamo a atenção que a narrativa vai mudar o padrão agora. Aqui começa a operação do passado. Aqui começa o desenredo. O que é desenredo? A terceira acepção que eu vou te passar agora, vou nos passar, né? A terceira acepção do desenredo é reconstruir esse passado. Costurar, ainda que fique feio. Né? Um boneco todo torto, que ela vai dizer rascunho. Depois ele diz, mais certa. Né? Lembra? A gente vai passar por aqui. Então, é recosturar. Cara, mas tá feio. Tá tudo mal costurado essa merda. Tá tudo ruim. Eu não tenho nada feio aqui mas vamos imaginar uma merda toda ruim. Isso aqui tá tudo feio, tá tudo mal colado. Cara, mas é isso que eu quero. Esse é o passado. Entende? Então, o que vale na árvore é a reta para cima, pô, e não olhar o pé na lama, pô. Percebe agora? O que é o em cima da árvore? Pô, é a copa, é a sombra, são os frutos. É isso que vale, porra. Foda-se o passado. Desculpa. Lógico. Não é isso? Não é isso? Bom, aí ele começa. Sim. Aí ele começa. No decorrer e com menos, nesse íntere, Joaquim entrou sensível a aplicar-se, progressivo, jeitoso afã. A bonança nada tem a ver com a tempestade.
Esquece a tempestade, eu quero mesmo é a bonança. Incrível! Aí ele vai falar de Ulisses, que é uma coisa que o Ronald sempre aponta, né? A relação dele com Homero, a relação com esse universo mitológico da Grécia, né? Porque Ulisses, Uhum. quando ele enfim chega a Ítaca, isso, isso já é Odisseia, né? Ele passou 10 anos Sim. para voltar, né? 10 anos na guerra, 10 para voltar. Pô, a casa dele invadida, né? Pro pretendente de Penélope. E ele falou assim, cara, eu tenho que ser a surpresa, né? Então ele é metamorfoseado num velho, né? Que ele diz aqui, né? Sábio foi Ulisses que começou a se fazer de louco. É só a empregada que vai lavar os pés dele e reconhece ele. E aí já sabe o final da história, que ele vai matar todos, né? Ok. Bom, e ele começa. Desejava ele a felicidade. Ideia inata. Cara, minha felicidade é só com aquela mulher que eu ainda não sei o nome dela, ela tem 3 nomes. Só ela me traz felicidade. Então é ela que eu quero. Pô, mas ela é uma mulher perdida. E daí? Então vamos dar para ela a não perdição, vamos tirar a perdição dela. Essa é a operação do passado. Aí ele começa. Repare, você leu isso, né? Olha o que ele diz. De amar e sofrer, a gente não se desafaz. Desafazer é desacostumar. Pô, se eu sofrer de novo, cara, mas é ela que eu quero. E aqui começa. Repare, e eu percebi na tua leitura, e não sei se intuitiva ou racional, você muda o tom, você pressiona o diafragma e joga para fora. Porque agora é um discurso direto, ela vai dizer, direto disfarçadamente, né? Nunca Uhum. tivera ela amante. Ele tá falando para todo mundo, aí, seus merda! Nunca tivera ela Uhum. amante, não um, nem um dois. Disse e dizia isso Jorge Joaquim. Mas repare, ele está dizendo para o público, mas tem que dizer para ele, né? Eu tenho Também. que acreditar nessa merda. Sabe agora? Eu tenho que acreditar nesse desenredo. Se eu não O acreditar, não vai primeiro a ser. acreditar, ele tem que ser o primeiro. Não é? Se eu não acreditar, o desenredo não acontece, cara. É linda essa Uhum. história. E ele começa e vai remendando os testemunhos. Eles, não, fulano ali falou. Cara, tu lembra disso? Não, não lembro não. O que é a mulher da... Não, não lembro. E o outro, é. Aí começa, porque tem sempre um mentiroso que nunca viu porra nenhuma, mas afirma. É. Aí a operação do passado, né? Não é? A mentira Exatamente. recontada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Vira uma E ele verdade. começa operando. Repare, o nome dele é Jorge Joaquim. A personagem bíblica é paciente. Sim. Então, eu tenho que fazer as coisas com paciência, sem esperar resultado. É uma outra lição para nós. Uhum. Faz, que na hora vem. Na sua hora vem. Faz. É o que ele faz. Na verdade, é o que ele obedece. E além de Uhum. paciente, ele é persistente. Cara, é ela que eu quero. Eu tenho que endireitar. Eu tenho que salvá-la, porque salvando-a, eu me salvo. Senão, cara, eu estou perdido também. Se essa mulher não voltar para mim e não endireitar o seu caminho, eu também não endireito. O meu perdão precisa da aceitação dela. E o perdão dela necessita da minha aceitação. Eu já aceitei, falta ela. Ela precisa aceitar. Porra, é lindo. Mas vamos lá. Haja o absoluto amar e qualquer causa se refuta. Qualquer causa é inquestionável, qualquer delas, seja ela. Pois Uhum. surtiu efeito. Sumiram os pontos, o tempo secou o assunto, ninguém mais se lembrava de porra nenhuma, ela virou a mulher que ela deveria ter sido sempre. E aí é que ele diz a frase que nós já separamos, o real e válido da árvore e a reta que vai para cima. Todos já acreditavam. Aí, termina. Como é que é? Jorge Joaquim? Primeiro que Cadê? Peraí. todos. Não E é? Jorge Joaquim primeiro que todos. Eu tenho que acreditar. Repare, fiz, operei o passado, deixa. Agora é com destino. Agora é providência. Mesmo a Uhum. mulher, chegou-lhe lá a notícia. Veio sem culpa. Cara, como sem culpa? Pô, se a mulher traiu todo mundo, traiu até ela mesmo. Porra. Percebe agora? Então, a operação Aham. do passado também, o desenredo também, é retirar a culpa. Ó, peraí, Renato. Oi. A live vai encerrar agora. Hoje eu consegui ver. Vai Eita. encerrar agora. Eu vou Show. encerrar e abro outra de novo e a gente volta. Valeu, Fechou. gente. Falta Valeu. 16 segundos. Vou encerrar agora. Vou salvar.